O uso de álcool é muito comum entre adultos. Entre indivíduos com mais de 12 anos nos Estados Unidos que participaram da Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas e Saúde, 79% usaram álcool durante a vida. 49% usaram álcool pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. 22% relataram um episódio de consumo excessivo de álcool, ou seja, 5 ou mais doses em uma única ocasião no mês anterior. 6% relataram uso excessivo de álcool, ou seja, mais de 5 doses em 5 ou mais ocasiões no mês passado. Esses dados impactantes nos chamam a atenção para um assunto de muita importância. O etilismo é banalizado na nossa sociedade e é uma das principais causas de doenças hepáticas graves, como a cirrose e a hepatite alcoólica. O consumo excessivo e constante de álcool sobrecarrega o fígado, impedindo a realização de funções necessárias, como a metabolização de toxinas. Com o tempo, isso pode levar à destruição das células hepáticas, comprometendo irreversivelmente a saúde do órgão e colocando em risco a vida. O impacto do álcool no fígado é silencioso, mas é devastador. Prevenir é essencial. O cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas é o primeiro passo para garantir um fígado saudável. Elastografia hepática é um método não invasivo que permite identificar diferentes alterações no fígado. As principais patologias que podemos analisar através desse método são a cirrose, a fibrose e a esteatose, que nada mais é do que o acúmulo de gordura no fígado. Como o próprio nome já fala, o exame tem como objetivo avaliar tanto a elasticidade como a rigidez do fígado, sendo que um fígado saudável é um fígado mole e elástico, enquanto que um fígado doente é um fígado mais rígido. Existem duas principais técnicas de elastografia hepática. A elastografia transitória, em que mede a rigidez daquele fígado em um único ponto, dando uma estimativa global dessa rigidez. E a elastografia por ondas de cisalhamento, em que é uma técnica um pouco mais avançada, em que vai utilizar impulsos acústicos para gerar essa onda de cisalhamento no fígado. E essa técnica é subdividida em outras duas. A point wave, em que vai medir a velocidade das ondas em um ponto específico, e a 2W wave, que vai medir a velocidade das ondas em várias linhas. Existem algumas condições, alguns fatores que podem influenciar no resultado da elastografia, fazendo com que dê algum diagnóstico incorreto, mostrando um grau de fibrose avançada ou cirrose que não existe na real. Como exemplo, pode-se citar a inflamação hepática, em que o fígado, na elastografia, ele vai apresentar bastante rígido. Também existem alguns medicamentos, algumas substâncias que aumentam a velocidade das ondas de cisalhamento, fazendo com que ele fique mais rígido. Existem também doenças como mieloma, linfomas, que conseguem aumentar essa rigidez hepática sem ter um quadro de fibrose hepática associada. Quando o assunto é a elastografia hepática, um dos principais parâmetros a serem analisados é a confiabilidade do exame. Ela está diretamente relacionada com o grau de experiência que o profissional responsável pela realização do exame tem. Uma pesquisa demonstrou para a gente que um profissional que tenha feito menos de 500 vezes esse exame, ele tem 2,6 vezes mais chances de gerar um resultado não confiável em relação àquele que é realmente experiente. Além disso, é muito importante a gente falar sobre os resultados inválidos. Eu já disse sobre os não confiáveis, que estão relacionados à pessoa que realizou o exame, mas os inválidos estão muito vinculados à falta de manutenção dos aparelhos. É muito importante que os aparelhos estejam atualizados e devidamente mantidos para que o resultado tenha um valor positivo para a análise hepática. Doutora Paula gentilmente abriu as portas do ambulatório para nos explicar um pouco mais sobre a correlação entre a clínica e a elastografia. Olá pessoal, eu sou a Paula e agora eu vou falar um pouquinho de como a elastografia ela pode ser usada na prática clínica. Uma vez que esse exame ele é utilizado para a gente ver o grau de fibrose no fígado, então o seu uso vai ser interessante para a gente falar de várias condições que cursam com essa clínica, com a fibrose. Como, por exemplo, as hepatites. A gente tem a hepatite B, que na sua forma crônica pode evoluir para uma fibrose. A hepatite C, que hoje é a principal causa de cirrose e de carcinoma hepatocelular. O estadiamento dessas lesões é de extrema importância para a gente conseguir fazer um prognóstico, estabelecer um prognóstico e, consequentemente, fazer o melhor tratamento para cada paciente. Vários estudos têm mostrado a eficácia da elastografia na doença hepática alcoólica. E é importante a gente entender dessa doença que ela pode variar desde uma esteatose até uma cirrose.
Então, assim, no exame a gente pode identificar casos em que não tem fibrose, ou quando a gente pode ter uma fibrose de um baixo grau, e até mesmo uma fibrose muito intensa, que é o caso da cirrose. Por que isso vai ser importante? Porque se a gente tem uma fibrose de baixo grau, muitas vezes é um quadro que pode ser reversível. Então, o tratamento ele vai ser voltado para essa reversibilidade. Quando a gente tem uma fibrose de alto grau, muitas vezes está relacionada com a cirrose. Então, a gente vai ter um tratamento mais voltado para retardar ao máximo a progressão dessa doença e evitar uma descompensação, desse quadro. Por fim, a doutora Paula recapitulou novamente como é feita a elastografia por onda de cisalhamento bidimensional. Primeiro, as ondas do ultrassom vão entrar no fígado. Se ele estiver elástico, saudável, elas vão passar devagar. Mas quanto mais rápido essa onda passar, mais rígido e doente está esse fígado. Ou seja, quanto maior a velocidade, mais fibrose e mais doença. Diante da importância desse assunto, nossa equipe buscou aprofundar ainda mais e colocou dados com resultados impactantes que permitiram uma correlação entre o etilismo e as doenças hepáticas crônicas. Sobre o desenvolvimento de doença hepática crônica, uma pesquisa envolvendo os alunos do curso de medicina do 6º período da Universidade Federal do Triângulo Mineiro mostrou um consumo de cerca de 2 vezes na semana de bebidas alcoólicas, o que configura um cenário de consumo de álcool precocemente e de modo rotineiro, o que é muito relevante no contexto do desenvolvimento de doenças hepáticas crônicas. Diante do que vimos, é preciso entender que a elastografia hepática é o primeiro passo para saber se seu fígado está crescendo forte e saudável ou se precisa de cuidados especiais. Esse método permite a atenção constante para o tratamento a longo prazo, além de ajudar no diagnóstico e estadiamento de uma forma muito menos invasiva e com menos riscos posteriores. A elastografia hepática, portanto, não é apenas um exame, mas parte de uma jornada contínua de cuidados. Para pacientes com doenças hepáticas crônicas, assim como hepatite ou cirrose, o tratamento a longo prazo pode envolver medicamentos, mudanças no estilo de vida e, claro, monitoramento constante. E a elastografia é parte essencial desse acompanhamento. Ela permite que os médicos avaliem o progresso do tratamento e ajustem as estratégias conforme necessário, ajudando o fígado a recuperar sua força e elasticidade. Com acompanhamento contínuo e um tratamento adequado, muitas vezes é possível impedir que as doenças hepáticas avancem para estágios mais graves, garantindo uma vida mais longa e saudável. Sendo assim, se você tem algum histórico de doenças hepáticas ou consome álcool regularmente, é fundamental estar atento à saúde do seu fígado. Esse exame pode ser a chave para detectar qualquer problema antes que ele se torne sério. Portanto, lembre-se, a elastografia hepática é uma ferramenta importante para monitorar a saúde do seu fígado, mas o verdadeiro tratamento é uma jornada a longo prazo.